Você já esteve em uma conversa que você queria falar sobre um filme, mas não lembrava o nome dele. Então você tenta lembrar com seu amigo das palavras-chave. Só que aí você não consegue pensar em nada e essa conversa morre. Bom, é assim que muita gente que vai pesquisar sobre quadrinho acaba ficando. A conversa de hoje aqui no canal é sobre os termos no mundo do quadrinho e como eles são importantes para a produção de HQs, quadrinhos, mangás e assim por diante. Para quem é novo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Marcelo Marinho, também conhecido como M2, que faz lives na Twitch sobre desenho e ilustração, e aqui no YouTube eu faço vídeos falando sobre quadrinhos. Então, se você quer mais esse conteúdo, já segue aí e também deixa um like que ajuda bastante. E para poder exemplificar um pouquinho, eu vou contar uma história minha da época de escola. Eu me lembro que, apesar de ter muitas pessoas que já tinham acesso a computador naquela época, eu conseguia alcançar mais informação do que eles. Por exemplo, quando eu queria jogar um jogo e eu não tinha acesso para comprar, porque eu era muito jovem, não tinha dinheiro, meus pais não compravam para mim, eu tinha um computador por causa do meu irmão, que ele gostava muito disso e eu usava esse computador também. E muitas pessoas perguntavam, como é que você jogou esse jogo e tal? Era por causa de emulação, né? Eu conseguia pegar jogos piratas na internet e eu baixava. E essas pessoas perguntavam para mim como fazer, né? Eu falava, eu procuro lá procuro emulação, procuro o nome do jogo em sites como Torrent. E muitos deles não sabiam do que eu estava falando. Parecia que eu estava falando grego para eles. Ou seja, eu saber estes termos de jogos, de programação, de emulação, me deu vantagem para encontrar conteúdo e poder usufruir disso. E naquela época eu usava o KD, que já acho que está extinto ou existe, ninguém usa, porque o Google é muito melhor para buscar informação. O YouTube também é muito bom para buscar informação. Só que agora existe um mar de informação, existe muita informação. Jogue termos de quadrinho, por exemplo, no YouTube, e você vai ver muito sobre termos, mas mais voltado para o lado do leitor. Então você começa, veja bem, a precisar de mais termos para poder buscar uma coisa melhor para quem quer produzir quadrinhos. Se você quer produzir quadrinhos, você vai precisar de alguns termos como calha, sarjeta, frame, quadros, balões. Então você não tem como muito fugir, você vai precisar desses termos para poder refinar melhor sua busca. E não é só para produção também e pesquisa. Você precisa desses termos para poder se comunicar com outras pessoas da área. Por exemplo, você vai precisar dos termos para conversar com um roteirista, com um editor, ou então com um arte finalista. Dependendo do ponto que você tá, você vai ter que saber falar A mais B para outra pessoa e poder levar o trabalho adiante. E muitas vezes não basta você saber essas palavras, você precisa entender elas, saber suas origens, suas variações, a sua etimologia, porque sabendo mais você vai conseguir mais informação, principalmente na parte de variações. Eu vou dar um exemplo breve aqui. E o exemplo que eu quero falar é sobre o one shot que eu usei no vídeo passado, inclusive vai estar no fixado aqui do card. Mas o exemplo é, a pessoa vai lá e pesquisa one shot, beleza. E encontra no meio disso a palavra name, sei lá, ela assistiu Bakuman e encontrou esse termo. Só que se ela pesquisa só name, ela encontra muita pouca informação, porque este é um termo japonês. Você encontraria, logicamente, muito mais explicação disso em japonês. A gente tem breves explicações sobre esse termo da produção japonesa. Então, com a palavra storyboard ou thumbnail, você encontra mais informação ainda. Por quê? Porque é uma variação de name, é algo muito próximo ali. Você vê que, apesar de serem trabalhadas um pouquinho diferente de um país para o outro, você consegue abranger sua pesquisa e sua compreensão sobre este assunto. Outro exemplo de que saber termos pode fazer diferença, né? Você conhece muitas vezes termos shoujo, seinen, shonen, que são do mercado japonês. É bom entender que não é um termo de gênero, e sim um termo de faixa etária, de público-alvo, que inclusive muda constantemente. Os próprios japoneses falam que esses termos aí já são defasados, eles são usados ainda por mero hábito. Então é bom você compreender para fazer uma pesquisa sobre público, por exemplo. Você saber que público que é o seu quadrinho, quais são as pessoas que leem geralmente, atualmente, né? Então é muito importante estar a par desses termos aí. Ou seja, o que eu quero é que você não fique em um conhecimento superficial, em um achismo aí, como por exemplo, pessoas que ficam achando que Funko ou Furry são estilos de desenho, quando na verdade é o termo para falar da comunidade. A comunidade que gosta de desenhos antropomórficos, desenhos que são animais com características humanas. Então não tem muito como fugir. Se você quer produzir,
quadrinhos e até mesmo outras coisas, isso também não serve só para quadrinho, né? Você vai ter que se aprofundar nesses assuntos, você vai ter que saber esses termos. O quadrinista precisa saber o que é calha, um roteirista precisa saber o que é parágrafo, já imaginou se ele não sabe? E um editor tem que saber o que é RAF, o que é storyboard para poder conduzir o trabalho, não tem muito o que fazer. E por que eu faço esse vídeo voltado para quadrinistas? Porque eu vejo muita gente que está nesse meio, principalmente iniciantes, que não sabe nada e às vezes a gente fala e eles continuam sem pesquisar. Pô, você gosta desse assunto? Você pesquisa, meu! Se não é algo que você diz que quer fazer, então leva um pouco mais a sério. Pô, já chegou gente na minha live falando que queria escrever roteiro, mas falava que não gostava de escrever. Poxa, meu! E também é bom você saber esses termos em inglês, tá? Se você não sabe inglês, usa o Google Tradutor. Tem muita ferramenta hoje em dia para ajudar. Você vai falar, mas que preguiça de fazer isso. Cara, você vai gastar tipo 10 segundos a mais para poder ler um texto. Beleza que a tradução não é perfeita, mas é melhor do que nada. Você ainda consegue informação, entendeu? Se você tem hoje em dia qualquer acesso de internet e um computador, você consegue fazer muita coisa. Tudo que você vai precisar é de um pouco mais de direção. E os termos dão direção melhor. Ou então você não pesquisa. E aí você vai acabar como? Como um quadrinista que faz uma coisa muito rasa e superficial. Muitas vezes uma cópia barata. E até copia os mesmos quadros de quadrinhos famosos sem fazer nenhuma alteração, só mudando a roupagem. E eu sei que muita gente defende a simplificação acadêmica. E ela é importante realmente, mas apenas para quem é muito novo ou então novato no assunto. Serve para introduzir apenas os assuntos. Se você ficar pensando em simplificar coisa demais, você vai banalizar esses assuntos. Por isso que a gente precisa, muitas vezes, ter um rigor técnico para poder conversar sobre esses temas específicos. E também usem esses termos para encontrar conteúdo fora do Google ou do YouTube, porque o assunto aqui está muito diluído. Este vídeo é diluído sobre assuntos de termos. Procurem mais informações, procurem um livro, procurem um artigo, não fiquem só no raso. Ou então, se você ficar nessa forma superficial, você vai ficar como muitas pessoas que foram pesquisar a jornada do herói, viram um vídeo no YouTube, nunca pensaram em ler o livro mesmo tendo acesso, e acaba fazendo uma obra fraca e reclamando que ninguém lê ela ou dá atenção, como acontece com muita gente no Instagram. Bom, mas é isso aí. Gostou do vídeo? Deixa um like, compartilha, comenta aí também se você já teve dificuldades para encontrar certas palavras, para pesquisar sobre o assunto. E a partir de agora, o canal vai ter mais vídeos sobre produção de quadrinhos. Também vou fazer alguns vídeos comentando sobre desenhista e como se divulgar, como fazer carreira, mas é mais voltado para produção, beleza? E, como sempre, pessoal, bons esboços. Até mais! Eu prefiro GT do que Super. Acho que sim, não sei. Super tem umas partes engraçadinhas no começo. Vou te falar que ver o Vegeta fazendo takoyaki é legal. Mas acho que isso é mais no filme, né? É no filme. No filme ficou legal. O Vegeta fazendo takoyaki é impagável, tá ligado?